Então, uma deusa chamada Mamitu-Namu, que era considerada a grande pacificadora de Uras, que era o nome da terra que eles davam, ela decide criar clones dela mesma para ajudar a consertar a terra depois daquela guerra. E para ela descer primeiro antes dos outros Anunnaki, né? E para liderar essa raça, ela cria um clone dela mesma. Para ela não descer, ela cria um clone dela mesma que ela chama de Dimeji. Essa Dimeji era uma deusa Elohim. Deusa Elohim, que significa que ela era também a árvore do conhecimento. Ela foi a primeira rainha Anunnaki a reinar na Terra. Ela reinou sobre o povo de Abzu, considerado buraco na Terra, ou terras baixas, com muitos rios e águas doces. Nós identificamos isso quando sendo uma bacia do rio Amazonas. A Dimeji, gente, é considerada a Lilith. Tá? Então, quando fala da Lilith, que tem aquela versão totalmente deturpada que a gente vê da Lilith como sendo um demônio, na verdade representa essa Dimeji, que foi a primeira Anunnaki rainha que desceu, que era um clone da outra Mamitu-Namu. E ela foi para as terras baixas, né, e trabalhou em parceria com Enki, a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui as representações desses deuses sumérios. O Enki é muito representado dessa maneira aqui, como se fosse vestir uma roupinha de peixe. Aqui também é o deus Oanes da Babilônia, que representa também o deus Enki dos sumérios, né? E aqui a gente vê o deus Osíris. Reparem a roupinha dele também cheia de escamas. Estamos falando da mesma pessoa, gente, ou do mesmo grupo de pessoas. Eles usavam uma roupinha que parecia uma rede mesmo, de escamas, que era uma tecnologia bioneural, que amplificava as capacidades psíquicas deles. Então essa roupinha era uma tecnologia que eles usavam, parecia uma escama de peixe, então o pessoal achava que eles eram peixes ou répteis. Então aqui é a visão bíblica do paraíso, né? A gente tem Adão e Eva comendo a maçã aí, cheio dos bichinhos, tudo era bom, perfeito, só a serpente aí para estragar as coisas. Então, o que a gente tem na versão dos sumérios? Os Kingu, né, que era uma raça reptiliana, fizeram experiências genéticas num macaco. Eles criaram um indivíduo que chamava Adandili. Só que não é macaco, tá, gente? Aqui tá errado. Depois eu verifiquei, é um hominídeo que já tinha sido criado. Porque ele não veio do macaco, é um hominídeo. É um homem um pouquinho com um pensamento mais lento, um sistema motor mais lento, é um menos evoluído. Criaram. Aí esses animais serviram de mão de obra e de alimentação. Então eles chamam esse bichinho de Ukubi-Ulegara. Esse bichinho foi criado antes dos Anunnaki chegarem, porque Ukubi-Ulegara significa homo criado antes da nossa chegada. Então quando os Anunnaki chegaram, eles acharam já esse hominídeo aqui. E foi esse hominídeo que eles evoluíram misturando com a genética deles, usando uma fórmula que eles já tinham encontrado de uma antiga civilização que tinha aqui. Adão em hebreu significa aquele que vem da terra ou da gleba. Adão em sumério separado significa animais ou gado. Quando a gente lê o texto, Deus esculpiu o homem com suas próprias mãos da argila. Em sumério, a argila se diz titu. Titu significa dar a vida. E tem uma palavra parecida que é tido, que é modelar a vida. Então, quando fala em sumério, que usou esse titu, que é o mesmo termo que significa argila, que eles querem dizer que não é que foi feito de barro, é que ele foi feito a partir de uma modelagem da vida, a partir de sua própria imagem e semelhança dos deuses. Ou seja, os deuses usaram sua imagem e semelhança, que é o DNA deles, para manipular geneticamente aquele macaquinho, um hominídeo que já estava ali, e a partir dali, esse hominídeo foi desenvolvido até virar a espécie humana. Antes disso, eles criaram uma espécie mais esperta que a humana, na verdade. Então a gente tem aqui também, na Bíblia, o Jardim do Éden. Em hebreu é considerado delícias, né? Então o Éden seria o Jardim das Delícias, parece o paraíso. Por isso essa ideia de paraíso. Jardim das Delícias. Então Jardim das Delícias. Só que a noção de paraíso que a gente tem, ela foi deturpada também. Aqui a gente tem, na Turquia, onde é a cidade de Karsag, na encosta da montanha entre o Tigre e Eufrates, ali uma planície que eles chamavam de Gan Edim, que era a tradução do sumério de Gan Edim, era campo da planície. E na encosta dessa montanha tinha o Gan Eden, que era campos de plantações. Então a gente tinha o campo da planície e o campo de plantações. O campo da planície do lado de cá, tá vendo? Essa parte aqui é o Edim, uma planície da Mesopotâmia, e o lado de cá, o Edém, um lugar onde tinham as plantações. Ou seja, o homem era o gado, Adão, gado, que trabalhava nas plantações e nas minerações. Então,
A última coisa que a gente pode imaginar de um escravo trabalhador é que ele vivia no paraíso, né, gente? Paraíso vem da palavra paradeisos, do grego. Paradeisos tinha um significado antes que era parque fechado onde se encontram os animais selvagens. Entendem? Só que esse termo passou a ser transcrito em jardim na época helenística na Grécia. Então, quando chegou a época helenística na Grécia, a palavra paradeisos começou a significar um jardim. Por isso a gente fala do jardim das delícias ou paraíso. Mas isso é uma deturpação. A tradução mais antiga de paraíso era parque onde se encontram os animais selvagens. Então a gente está vendo como que alguns erros de tradução e interpretação mudam totalmente o contexto. Como que modelagem genética feita em imagem e semelhança se torna moldar através da argila ou do barro. Aí aqui a gente vai ter essa imagem aqui, mostra o Enlil, Ninkarsag-Nimá, que é uma deusa, e o Enki e sua mãe, Mamitu. As mulheres representam as árvores do Éden. O Enki está no trono aqui, sobre a tartaruga. Esse aqui seria o Enki. Aqui atrás, o Enlil. Essa estrela dupla que significa Mumu. Também é uma outra representação das Pleiades. Então aqui a gente vai ver mais uma tradução. Nas tabletes sumérias está escrito assim: em nossos campos, o escravo nos dava a vida e nossa abundância. Para as crianças dos céus, o homem fazia idas e vindas no jardim. O homem operário nomeava e contava os animais do domínio vizinho. Na Bíblia a gente tem escrito: o homem deve nomear todos os animais do Éden. Estão vendo, gente? Para as crianças dos céus. Então a gente viu aqui, quando fala façamos um homem nossa imagem e semelhança, que nós estamos falando de processos de clonagem e engenharia genética. Imagem e semelhança. E os criadores genéticos do homem são raças extraterrestres. Cada um deu um toque diferente à sua criação. Aqui a gente tem um projeto que é o projeto que chama Yahvé Elohim. O projeto Yahvé Elohim foi quando o Anu pede a Dimeji para trabalhar, para dar uma modificada no Homo sapiens, porque teoricamente o Enki tinha feito um homem muito inteligente e que estava se rebelando um pouco e pensando demais, e eles queriam um homem mais submisso e com menos tempo de vida. Estava vivendo demais, porque eles sabiam que se ele vivesse muito inteligente daquele tanto, ele conseguiria ser mais inteligente com o Anunnaki com o passar dos anos. Então, eles pediram para criar outra linhagem dos homens, diminuindo a idade deles e fazendo com que ele fosse menos inteligente. E ali, por raiva, o Enlil, que não gostava da raça humana, mesmo como escravos, pede para o Anu falar que era para exigir que também que diminuísse a bacia das mulheres, para que ele infantasse na dor, para que o nascimento fosse dolorido, como punição. E aí esse projeto se chama Yahvé Elohim, que é a Dimeji junto com o Anu. E aí o Enki e Dimeji trabalharam clandestinamente numa clonagem de novas raças, porque eles quiseram ainda assim criar um ser humano que pudesse evoluir. Foi ali que foi criado Neandertal. O conhecimento que o homem recebeu foi confecção de ferramentas de trabalho e vestimentas. Então, quando um homem comeu o fruto da árvore, né, do conhecimento, o fruto proibido, é que ele não podia ter acesso a como fazer ferramentas de trabalho e vestimentas. Por que os deuses não queriam que ele tivesse acesso a isso? Porque ele poderia fabricar armas ao invés de ferramentas de trabalho. Então, ensinaram a metalurgia e a parte de vestimentas, de tecidos para eles. E esse era o conhecimento do bem e do mal, né? Porque eram as armas que podiam fazer ferramentas para ajudar no trabalho ou armas. O que aconteceu de verdade ali no Éden, segundo os textos sumérios? Enki, que era conhecido também como a serpente, ele encarrega uma deusa chamada Ninkarsag-Nimá, que ela era a responsável por cuidar do Éden, ali do Jardim das Plantações. Ele encarrega essa mulher de passar os conhecimentos proibidos, que era as ferramentas de trabalho, metalurgia e a parte de vestimentas, para o homem, para o Adão. Então, o que a gente tem? Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê a serpente convenceu a mulher a fazer o Adão comer o fruto proibido, o homem comer. Na versão dos sumérios, a serpente Enki, que era chamada Enki, convence a mulher responsável pelo jardim de passar os conhecimentos proibidos para Adão. Adão sendo a raça adâmica, o gado, os seres humanos. Aí a gente vai para a tradução de serpente. Do hebreu, Nashash ou Nakash, de hebreu,
significa aquele que retira os mistérios. Então isso aqui não parece algo ruim, né? Aquele que retira os mistérios. No sumério, a palavra é buzur, aquele que resolve os segredos. Buzur era também outro nome de Enki dentro das tabletes sumérias, que eles ganham títulos. Enki tinha um título de Buzur, a serpente, Enki é a serpente. E aquele que resolve os segredos. E de acordo com o hebreu, aquele que retira os mistérios. Por quê? Porque foi ele que transferiu o conhecimento à humanidade, conhecimento proibido. Buzur em egípcio, que é a palavra suméria, Buzur, em egípcio representa o deus Ptah. Né? E aqui embaixo eu tenho a imagem, né, das serpentes entrelaçadas, que significa o DNA, significa também a subida da energia Kundalini, o despertar da consciência pela energia Kundalini, o DNA, aqui a gente tem um DNA, e aqui o símbolo do deus Ptah, que é também uma serpente entrelaçada ou um DNA entrelaçado. Estamos falando aqui de genética, engenharia genética, de DNA ou de Kundalini, despertar da consciência. Aí vamos para algumas traduções. Na tablete de argila está escrito: a serpente revelou o conhecimento dos deuses e também o das vestimentas em fibras vegetais, o linho. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: depois de ter comido o fruto proibido da serpente, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus e confeccionaram vestimentas em folhas de figueira. Depois a gente tem, na tablete de argila, os deuses descobrem que o ser humano iniciado pela serpente Enki possui vestimenta. Quer dizer, os outros Anunnaki descobriram que o Enki passou o conhecimento para os humanos. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: Deus descobre que o homem e a mulher não estão mais nus por causa da serpente. Percebe, gente? É muito semelhante. Depois da tablete de argila, o homem é amaldiçoado e expulso do jardim de Éden porque a serpente e artesã Enki falou à mulher e murmurou o segredo das ferramentas. O homem é recolocado em seu local de trabalho. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: o homem é amaldiçoado e expulso do jardim do Éden porque a serpente falou à mulher e que ela fez provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem é obrigado a trabalhar para viver. Percebam as semelhanças dos textos, gente, são gritantes. O livro de Enoque, gente, quem conhece, fala de um anjo responsável também pela transmissão dos conhecimentos à humanidade. Ele se chama Azael, ou Azazel, ou Azaziel em hebreu. Ele foi considerado depois quase que um demônio, um príncipe do mal. Ele desceu à terra e teria corrompido a humanidade. Existe uma contradição aí, porque o Azazel ele é visto como um anjo rebelde que transmite à humanidade o conhecimento em metalurgia. E ele é considerado como sendo responsável pelo despertar súbito da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, falam que ele é mau porque ele corrompeu. Sim, gente, ele foi considerado mau porque ele corrompeu, porque os outros deuses não queriam que ele passasse o conhecimento para a humanidade. Uma vez que ele passou o conhecimento para a humanidade, ele traiu os outros da raça dele. A palavra Azazel vem do egípcio, que é Azar-El, ou Azar-Er, que quer dizer Osíris, o Criador. Hoje, o pessoal que mexe com magia negra, com várias coisas assim, usa muito a questão de Azazel como sendo um demônio, um príncipe do mal. Essa pessoa está trabalhando com a frequência totalmente errada, que não tem nada a ver com a origem que você acha nos pergaminhos e nos livros antigos egípcios, nem sumérios. Coisa totalmente deturpada. Era apenas uma outra maneira de chamar o Osíris e o Enki. E aí começaram a ter divergências entre o Enki e o Enlil, um que queria escravizar a humanidade sem dó e o outro que queria que a humanidade crescesse. E aí eles acabaram brigando e se separando, e aí começaram a seguir os clãs enlilistas, enquilistas e outros clãs, e ali começa ali a seguir o fortalecimento do governo oculto em grupos diferentes. Mas um deus civilizador, o pessoal da raça do Enki, do clã dele, decidiu sair dali da região da Suméria, depois do Egito, e viajar o planeta todo, trazendo conhecimento. Então a gente vai ter o deus azteca Quetzalcoatl, parece uma serpente também, estão vendo? Serpente emplumada. Depois o deus maia Kukulkan, também uma serpente. O único diferente aqui que a gente tem é o vira-coxa. Então, algumas conclusões aqui, pessoal. Primeira conclusão que a gente chega é quem falar que é tudo mentira o que a gente está falando, então a gente tem que falar que se é tudo mentira, então quem inventou a ficção científica foi o próprio povo sumério, Eles que inventaram a ficção científica, clonagem, processos de engenharia genética, viagens espaciais, naves, guerras, armas atômicas. Então, essas ideias de Star Wars, tudo lá atrás com os sumérios, que os textos deles todos falam dessas coisas. Segunda conclusão,
Gente, tem vários trechos que a gente vê que foram copiados, né? Nitidamente copiados, né, no Antigo Testamento. Inclusive, a palavra que é usada para Deus no Antigo Testamento é diferente da palavra que é usada no Novo Testamento. Procurem as traduções do próprio aramaico, no próprio hebreu, não são as mesmas palavras que são usadas por Jesus e as mesmas palavras. Inclusive, Yahvé e Elohim são coisas totalmente diferentes, né? Porque Elohim representa algo feminino. E antigamente colocava-se a divindade como sendo um deus, o deus Yahvé, com a sua esposa Ácera. Então existia a dualidade, como se fosse duas polaridades. O homem, a mulher, a parte Deus, né? Ácera e Yahvé, por exemplo, né? Então, isso tudo foi modificado, virou uma coisa só, vários nomes, Elohim, Yahvé, tudo no Antigo Testamento a gente chama de Deus. E ainda o nome que Jesus utiliza, que é outro, eu esqueci aqui a palavra, é considerado a mesma coisa também. Gente, estamos falando de coisas diferentes. Outra conclusão, gente, é que a gente às vezes não sabe que energia que a gente está sustentando, entende? Tem pessoas que ficaram servindo ao Enki, tem pessoas que ficaram servindo ao Enlil. E essas pessoas acham que estão servindo a Deus. Quando a gente lê lá na origem, a gente vê a serpente e a gente considera como se ela fosse um demônio. E a pior coisa do mundo. Sendo que a serpente tentou passar o conhecimento. E o outro, o Enlil, é que tentou punir a humanidade. E muita gente considera que o Enlil é o bacana e a serpente era ruim. Não estou falando que existe um bonzinho e um malvado, tá, gente? Eu acho que, como eles não são seres dimensionais, né, que já atingiram uma transmutação, esses Anunnaki, né, eles têm defeitos humanos, eles têm raiva, rancor, inveja, ciúmes, os mesmos sentimentos, né, que o ser humano tem, os Anunnaki tinham também. Só que alguns se trabalharam de diferentes maneiras. Você vê que o Enki, ele é mais civilizador, ele tinha um equilíbrio emocional muito maior, o Enlil ele já era colérico. Então não estamos comparando nenhum dos dois a anjos e falando que um é o bem perfeito e o outro é o mal absoluto. Mas o fato é que eram colonizadores no início que depois, por diferenças de agenda e de interesses, passaram a tratar de maneira diferente, já viraram inclusive inimigos e guerrearam, né? E alguns colonizaram o homem de um jeito e outros de outro. Um mais civilizador, o outro de maneira mais escravocrata. Né? Então a gente prestar muita atenção quando a gente às vezes está julgando as histórias do passado, o que aconteceu, até o que a gente vê na televisão hoje, né, do que está acontecendo hoje, a gente nunca sabe se a gente está julgando a coisa certa, se a gente tem as informações todas do que é real. Às vezes a gente está criticando aquele que é o que mais está tentando te ajudar, e às vezes você está louvando aí, elogiando, né, aquela pessoa que é a que mais te prejudicou. A gente, nessas guerras políticas, religiosas, de manipulações, né? A gente não sabe o que está acontecendo de verdade. Quem não olha por trás do teatro que está acontecendo, acredita no que vê na TV. E o que vê na TV é manipulado, que é comprado. Né? São os líderes que colocam o que eles querem colocar na TV. É prestar bastante atenção nessas coerências e incoerências. Né? E dentro do que a gente explicou aí, lembrando, estamos falando de como foi criado o corpo humano, do ser humano planetário, do Homo sapiens. Não estamos falando da chegada dos dimensionais, né, para não confundir. Mas tem coisas que são difíceis, por exemplo, trabalhos que são difíceis. Quando a gente esbarra em temas tipo da live de hoje, esbarra muito na criação e na crença, na crença religiosa das pessoas com relação à criação. E se as pessoas estão com a questão religiosa muito arraigada, né, e são pau é pau, pedra é pedra, e não abrem a mente para mais nada, não vão conseguir digerir o que a gente falou aqui de jeito nenhum. As pessoas não vão nem tentar pesquisar o que a gente falou, infelizmente. E o nosso objetivo aqui não é destruir as religiões de maneira alguma, tá, gente? É destruir a manipulação que existe em cima do povo. Destruir não, nem é destruir. É trazer consciência para as pessoas para que elas percebam que o ser humano manipula, né? Manipula as informações que foram passadas por outros seres ou por divindades, né, que trouxeram as mensagens da fonte de luz, e os seres humanos aqui embaixo usam isso para manipular as pessoas. E dentro deste objetivo, né, as pessoas às vezes acham, não, está destruindo a minha espiritualidade. Não, gente. O objetivo é a gente trazer consciência, trazer mais luz para perceber onde estão as manipulações humanas e você conseguir olhar não o teatro de fantoches que está sendo mostrado, mas o que existe por trás desse teatro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.